Bem, galerinha, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com amostragem. Vou mostrar para vocês aqui esse conteúdo novo, né? E a gente dá uma pausa agora em probabilidade, depois voltam em probabilidade. O objetivo hoje nosso é trabalhar com amostragem. Aqui na apostila, eu tenho essa unidade G, que é modelos teóricos de distribuição de probabilidade. Essa a gente não vai ver, é um pouco avançado para o curso técnico, tá? Se precisar, a gente volta aqui nessa questão aqui, essa distribuição normal, que talvez a gente vai precisar de utilizar, se for necessário, a gente volta nessa parte. E, consequentemente, também probabilidade de distribuição de Poisson e exponencial, a gente não vai ver por enquanto. Se der tempo, a gente volta nesse conteúdo, tem uma complexidade maior. E aí a gente começa na unidade I, que é inferência estatística, teoria da amostragem, teoria da estimação. Qualquer dúvida que vocês tiverem a qualquer momento, vocês podem me interromper, né, e participar, né, da nossa aula. Fiquem à vontade. Patrícia, parece que eu escutei você questionando alguma coisa aí no início, eu estava chegando aqui ainda. A Helena pediu para eu avisar que está assistindo a aula junto comigo. Ah, beleza, Patrícia. Não, excelente, excelente. Então, lembrando aqui, então, a unidade G e a unidade H, a gente vai fazer um salto agora e vai para a página 95, tá? E vamos trabalhar com inferência estatística, teoria da amostragem e teoria da estimação. A população e a amostra, vocês lembram qual que é a diferença dessas duas? População é quando você faz uma pesquisa com tudo, com todo mundo, né? E a amostra é só com uma pequena amostra. Isso, exatamente. A população, ela é o conjunto de todos os elementos, né? Vou dar um exemplo aqui. Quem é a população das pessoas aptas a votar, né? O pessoal estima que seja em torno de 75% da população, né? Então, se é 75% da população, se você pegar aqui o Brasil hoje, ele tem, se eu não me engano, acho que é 210 milhões de habitantes, né? A população do Brasil. Só ver aqui. Ó, quase 210, 209,5. 209,5 vezes, colocar aqui 75%, dá 157 milhões de pessoas aptas a votar, né? Então, esses 157 milhões é a população das pessoas aptas a votar, né? Você tem aqui 157 milhões de pessoas. Aí você vai fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa de intenção de voto para presidente, porque aí, né, você tem ali 157 milhões de pessoas aptas a votar, então você tem a população total. Se você for fazer essa pesquisa com a população, você terá que entrevistar 157 milhões de pessoas, né? E a gente sabe que não é feito dessa forma. Eu pego uma amostra, ou seja, um pedaço dessa população, né? É um conjunto finito de pessoas. Para mais ou menos basear essa amostra, eles entrevistam 4.000, 5.000 pessoas, né? No Brasil inteiro, né? E dali coletam, né, aquela informação e tenta depois, aí vem um novo verbo, estimar, né,
é a partir da amostra, né? Eles fazem estimativas, por exemplo, quem vai ganhar a eleição e etc. Né? Então, população é isso. E a amostra, né, ela é um pedacinho da população, né? É isso que é a amostra. Você tem um universo que é a população e a amostra. Quem que respondeu aí? Foi a Sueli? Jéssica, professor, você esquece meu nome. Oh, na verdade, eu confundo sua voz com a da Sueli, Jéssica. Tá, Fala tá. aí, Sueli. Boa noite. Fala agora, Jéssica. Boa noite. A voz da Jéssica é mais baixinha um pouco, da Sueli é E- mais alto. Mas é isso. Então, essa é a diferença, né, entre população e amostra. Vocês já ouviram falar do censo? Vocês já ouviram falar? Ah, ocorreu o censo 2020, censo 2016. Vocês já ouviram falar disso? Passa muito na Globo, mas eu não sei o que é, não. É o IBGE que faz, é um instituto, né, uma autarquia do governo federal que faz o censo. O censo, e olha aqui, o que é o censo? Ele envolve a contagem ou análise de todos os elementos de uma determinada população. O censo, só para vocês terem uma ideia, quando ele é feito pelo IBGE e tal, eles vão em todas as casas. O censo é diferente da amostra, entendeu? O censo, ele envolve a contagem ou análise de todos os elementos da população. Enquanto... Ele Pode falar. faz tipo um concurso, né? Para 2 anos, o pessoal andar na. No caso do censo, né? Isso. É isso mesmo. Eles normalmente gastam aí vários anos para coletar as informações de todas as pessoas, né? Ô, Ruth, seja bem-vinda à nossa aula, mas a prova de recuperação, ela está acontecendo. Não sei se você está sabendo, Ruth. Você estava Tá bem? apta... Conseguindo escutar? Vou tentar aumentar aqui, mas Não, eu estou querendo dizer que a prova de recuperação, ela está acontecendo neste momento. Tem alguns alunos fazendo a prova de recuperação. E você estava apta a realizar a prova de recuperação. Entendeu? sim, eu já fiz a entrega. Ah, você já fez a prova? Já. Ué, mas eu coloquei ela, não tem nem 20 minutos, então você foi muito rápido. Eu achei que a prova que estava liberado, tava só uma folha de resposta, eu não entendi muito bem. Mas Ué, a é porque a folha de prova não estava exercício eu entreguei. liberada. Isso aqui que não está fazendo sentido. Eu postei a prova, eu falei que eu ia postar a prova às 20h30. Ah, entendi. Pode olhar aí, vai lá fazer a prova, né? Que ó, ela está disponível aqui, ó. Só a folha de respostas é porque a prova ainda não estava disponível, né? Aqui, ó, deixa eu colocar. Não é essa disciplina, não. Aqui, ó, estatística, prova. Agora tem 2 arquivos, né? O meu não A tá folha de aparecendo, vou tentar respostas abrir aqui. e o PDF, né? Aqui, ó. Responder à prova em anexo. A prova estará disponível no dia 1/12, a partir das 20h30. Né? Então, por que eu coloquei as respostas? É para você imprimir, se caso você não tiver computador para fazer. Você imprimiria antes e depois faria, né, na folha de respostas e depois me tiraria o print, geraria o PDF e submeteria. Tudo bem, Ruth? Entendi. Então tá, beleza. Pode fazer a prova lá, está disponível. Ó, se caso tiver algum probleminha, pode entrar na aula e perguntar, não tem problema não. Pode mandar um WhatsApp também, se for o caso.
Beleza. Então, o censo é isso, né? O censo, ele demora 2 anos mesmo, igual a Sueli falou. Censo 2020. Vamos ver aqui, ó, o que é o censo, né? Só para a gente... É o censo demográfico 2020, né? Na verdade, 2021 aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Tá vendo? O censo 2021. Conhecendo o Brasil, conhecer o detalhe, como vive o povo é de extrema importância para o governo e para a sociedade. Os resultados obtidos através da realização do censo permitem traçar um retrato abrangente e fiel do Brasil. O censo demográfico produz informações atualizadas e precisas, que são fundamentais. Retratar o Brasil que está entrando numa década é um desafio para o IBGE. Essa é uma função do IBGE, né? Aí, depois eles reportam, né, o censo, né? Que ó, o Censo Demográfico 2021 será a maior operação de recenseamento já organizada no país. Mais de 212 milhões de habitantes, aproximadamente 71 milhões de endereços, aí eles vão em todos os endereços. 71 milhões de endereços a serem visitados em 5.570 municípios. É um negócio muito grande, né? Por isso que ele é importante, né? Ele consiste disso. Eles vão em todos os domicílios. Alguém já teve alguma pessoa do censo na sua casa aí? Sueli, Jéssica, Patrícia, Maria Helena. Pois não, Jéssica? Eu nunca vi, não. Não? É porque você estava na rua na hora que eles passaram, você estava no boteco, tomando cerveja, não. Aí você não viu. Eu não bebo, não, pessoal. Deve estar trabalhando. Deve ter sido por isso. Mas vai lá o carinha do IBGE, depois ele passa, depois ele volta, se não tiver ninguém. Ele costuma visitar aí. Mas, como diz, né? Eu acho que não é todas as famílias, não. Eu acho que eles pulam algumas aí. Mas é muita gente que eles entrevistam, né? Aí pergunta faixa salarial, número de pessoas naquele domicílio. Isso eu já respondi no centro. Uma vez eu estava no centro, aí eu já respondi. Mas não era uma pesquisa, não, que você respondeu? Ou era censo? Eu acho que era censo. Tava com a roupa do IBGE, parece. Não, então capaz. Normalmente eles vão nas casas, mas às vezes, né, pega algumas pessoas na rua também, né? Assim, entrevista aleatoriamente ali alguma pessoa na rua, né? Mas é isso, assim, isso aqui é o censo. Amostragem, né? Aqui, o autor, ele faz uma classificação dessa amostra. Existem tipos de amostragem, né? A gente vai ver esses tipos. Existe a amostragem não probabilística, que tem esses 3 tipos aqui, ó. E existe a amostragem probabilística. Eu vou explicar a diferença. Que existem esses 4 tipos aqui, né? Dentro da amostragem não probabilística, tem a chamada acidental, tá? Nesse tipo de amostragem, então você vai pegar uma amostra. Os elementos que compõem a amostra são selecionados com base em sua semelhança presumida com a população e na sua disponibilidade imediata, geralmente utilizada em pesquisas de opinião, em que os entrevistados são acidentalmente escolhidos, né? Pesquisas de opinião em praças públicas, ruas de grandes cidades, estabelecimentos comerciais. Então,
Isso é um tipo de amostragem. Você vai lá, você está na praça, igual a Jéssica citou aí. Qual que era o lugar, Jéssica? Era em João Pinheiro que você foi entrevistada? Era em frente ao Banco do Brasil. Na praça, né? Praças públicas. Tem uma pessoa lá que olha para você e fala assim, não, vem cá, participa da minha pesquisa. Então, essa amostragem, a gente chama ela de acidental, e ela é não probabilística. O que quer dizer ser não probabilística, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Uma amostragem pode ser probabilística ou não probabilística. Para evitar o vício de seleção, ou seja, escolher pessoas de forma viciada, ou seja, por exemplo, se você às vezes pegar só ali na praça, às vezes você vai pegar ali pessoas que têm o mesmo perfil, pessoas que não vão representar a população geral, né? Para evitar o vício de seleção e garantir a representatividade, é isso que eu estou falando, garantir a representatividade, deve-se dispor da aleatoriedade na seleção de uma amostra. Então, você escolhe de forma aleatória, ou seja, utilizar um tipo de amostragem probabilística. Nem sempre é possível. Nesse caso, usa-se um tipo de amostragem não probabilística de acordo com as características do estudo envolvido. Então, essa amostragem acidental, que é a que você bate com a pessoa ali, pergunta para ela, né? Você está coletando dados, você está coletando elementos, e aquela pessoa foi acidentalmente escolhida. Entendeu essa questão? Tranquilo isso aí? Sim, professor. Beleza. Então, se você está com um papelzinho na mão com uma pesquisa lá, quem você vai votar para prefeito? Se você vai lá, não observa faixa etária, não pega, não divide por sexo, não pega por pessoa está desempregada ou está empregado, né? Se a pessoa trabalha, se ela é aposentada, se você não analisa nenhuma informação e escolhe a pessoa aleatoriamente, de forma acidental, isso quer dizer que essa sua amostragem, ela é uma amostragem acidental. Só isso. Simples assim. Tem uma outra que ela é intencional, de acordo com determinado critério. Então, ó, você intencionalmente escolhe um grupo de elementos que irão compor a amostra. Por exemplo, não, eu quero só pessoas do sexo feminino, né? Não, eu quero só pessoas que são aposentadas, por exemplo, né? Então, tem uma intenção, então é uma amostragem intencional, né? Eu quero fazer uma pesquisa específica com frequentadores de bares, né? Então, eu vou só nos bares, né? Eu não vou lá na praça, eu vou no boteco tal, no bar tal, na boate tal, e etc. Eu quero fazer uma pesquisa com quem pratica esporte. Então, eu vou fazer uma pesquisa para quem está fazendo uma caminhada, para quem vou numa academia, vou num lugar que o cara está fazendo uma corrida, eu vou num clube, o cara está fazendo futebol, natação, etc. Isso é uma amostra de acordo com um determinado critério, né? Aqui, ó, exemplo, numa pesquisa sobre preferência por determinado cosmético, o pesquisador se dirige a um grande salão de beleza e entrevista ali as pessoas que se encontram, né? É isso. Vou dar um outro exemplo. Eu quero fazer uma pesquisa sobre se as pessoas gostam de uma determinada marca de cerveja. Então eu vou num bar
né, que serve aquela cerveja ou que tem várias pessoas e faça uma pesquisa lá. É isso, isso é a intencional. Veja que ela é diferente da acidental. Conseguem perceber a diferença da acidental para intencional? Sim, professor. Excelente. Patrícia, consegue? Sim. Beleza. Então, você não tem critério nenhum, você escolhe a pessoa de forma aleatória, sem observar nada, se é aposentado, se é trabalhador, se é dono de casa, se é sexo feminino, você não. Essa é a acidental e tem a intencional, né, que você determina um critério. Tem aqui também a proporcional. Essa aqui, ó, é um dos métodos de amostragem mais comumente usados em levantamentos de mercado e prévias eleitorais. É a amostragem proporcional. Basicamente, ela abrange 3 fases. Você faz uma classificação da população em termos de propriedades que se sabe ou presume-se serem relevantes para a característica a ser estudada. Te dar um exemplo. Numa pesquisa eleitoral, se você quer saber quem vai ganhar para prefeito, você classifica a população. O que eu quero dizer? Peraí, eu vou pegar ali uma renda, as classes, rendas salariais, né? Deixa eu ver se tem isso aqui separado por classe. Deixa eu ver aqui se tem isso, classe social, deixa eu ver. O pessoal fala muito disso, né? Classe A, classe B, né? Deixa eu ver se tem uma definição oficial disso. Classe social, governo federal. Deixa eu ver se tem oficialmente isso. Não sei se tem. O pessoal fala muito da classe A, classe B, classe C, mas eu não sei se oficialmente tem isso, não. Eu já vi algum sobre isso, acho que não. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Salário, na verdade. Produto. Classe social. Deixa eu só ver isso aqui. Se tem alguma fonte aqui, ó. Ai, dei zoom demais nesse trem, agora não tô conseguindo tirar. Não tem essa definição de classe, não, ó. Acho que não tem, eu já ouvi falar sobre isso nesses dias. Acho que não. Não sou assim. Quer água? Quer água? Aqui tem, ó. Tem esse gráfico aqui, que ele é interessante, esse gráfico. Ele mostra isso, né? Aqui, ó. De acordo com esse gráfico aqui... não, esse aqui é pago, essa reportagem. Então, deixa eu ver se eu consigo salvar essa imagem aqui para a gente poder analisar. Olha. Isso, beleza, garoto. Aqui, ó. Isto. De acordo com esse... Aqui está falando Bradesco, né? Aqui, ó, fonte Bradesco. Bradesco. O Bradesco está fazendo uma classificação aqui, que é renda familiar. Aí ele classifica com classe E, classe B, classe C, classe B, classe A. Classe E é até R$ 1.100. D, de 1.100 a 1.819. C, de 1.819 a 7.278. B,
de 7.278 a 11 mil reais de renda familiar total, né? Inclui esposa, salário de esposa, de marido. Se tem um filho também que ganha, coloca o salário do filho, né? É assim, é quem é daquela família ali. Agora, o cara mora sozinho, por exemplo, a renda dele, né? Então, existe aqui essas classes mesmo. E eu posso querer fazer uma pesquisa em que eu pergunto a renda do cara e classifico ele de acordo com a classe social ou a renda familiar daquele cara. Eu posso fazer isso, né? Por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, isso, na política, é, às vezes, importante. Determinado candidato, ele tem mais apelo pela uma determinada classe. Então, na minha pesquisa proporcional, né, que é o que ele está querendo usar aqui, ó, eu faço uma classificação em termos de propriedades que se sabe ou presume serem relevantes para a característica a ser estudada. Então, às vezes, eu posso entender, de acordo com a minha metodologia, que classe social é uma propriedade relevante quando eu for fazer uma pesquisa relacionada à eleição. E aí, eu uso esse critério, né, de classificação da população por classe. Aí, o que que eu faço? Ah, não, eu tenho que pegar tantas pessoas da classe A, tantas pessoas da classe B, tantas pessoas da classe C, e assim por diante, né? Por quê? Porque eu fiz essa classificação. Então, eu tenho, aí a minha amostragem, ela é uma amostragem proporcional. Essa é a primeira fase. A segunda fase, determinação da proporção da população para cada característica. Aí, qual que é a proporção, né, de acordo com aquela característica, com base na constituição conhecida, presumida ou estimada da população. Fixação de cotas para cada entrevistador, a quem tocará a responsabilidade de selecionar entrevistados, de modo que a amostra total observada contenha a proporção e cada classe, tal como determinado na segunda fase, né? Eu tenho que determinar quantas pessoas da classe A eu vou entrevistar, quantas pessoas da classe B eu vou entrevistar, né? Aí aqui, ó, aí ele dá um exemplo, agora já não é classe social, né? Já é um outro critério aqui, ó. Numa pesquisa sobre trabalho das mulheres na atualidade, provavelmente será interesse em considerar a divisão cidade e campo, a habitação, o número de filhos, a idade dos filhos, a renda média, aí tem a ver com classe social, e as faixas etárias. Então, essas são as propriedades que eu quero abordar, né? Por exemplo, trabalho das mulheres na atualidade. Aí eu vou lá e pergunto, beleza, cidade ou campo? Trabalha na cidade ou campo? Mora onde? Cidade ou campo? Qual a quantidade de filhos? Qual a idade dos filhos? Qual a renda média? Quais as faixas etárias? Se é mais nova, se é mais velha? Então, isso é uma amostragem proporcional, né? Quando se faz pesquisa, o Datafolha, o Ibope, eles têm esses critérios estabelecidos, essas propriedades que eles analisam, sabe? Eles não escolhem aleatoriamente as pessoas, não. Acidentalmente, né? Eles não fazem dessa forma, não. Eles fazem de forma proporcional, né? Esse foi até um questionamento, quer ver? Vou até procurar isso aqui, ó, que eu vi no primeiro turno em São Paulo. Teve um candidato lá, que é o Russomano.
Russomano proíbe pesquisa, acho que foi ele mesmo, quer ver, ó? Aqui, ó, isso mesmo. Juiz proíbe divulgação de pesquisa a pedido de Russomano, que era um candidato, depois foi até Covas e Boulos, que foi para o segundo turno e tal, mas ele proibiu. Aí só o motivo, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui qual foi o motivo. Aqui, ó. Ele, de acordo com ele, ela não era uma pesquisa proporcional. Aqui, ó. A ausência de ponderação dos entrevistados quanto ao nível econômico, né? Ou seja, a renda. E não tinha essa ponderação, né? Que é observar a renda. Né? Então, renda não foi um critério adotado na hora da pesquisa, né? E aí, esse cara, o Russomano, entendeu que a renda tinha que ser um critério, e aí ele queria proibir a divulgação dessa pesquisa, né? Por causa disso, era do Datafolha, um instituto bastante conceituado, né? Então, ele entendeu que não era proporcional ou que não era estabelecido um critério que levasse em consideração a condição econômica da pessoa, né? O nível, aqui, ó, colocou nível econômico, né? A ausência de ponderação quanto ao nível econômico, né? Aí, aqui, ó, também, ó, outra coisa, a fusão, ou seja, união de extratos aqui dos resultados, né? Quanto ao grau de instrução. Então, eles observaram o grau de instrução, porém, na hora de dar o resultado, eles juntaram esse grau de instrução. Então, às vezes, considerou a pessoa como, vou dar um exemplo aqui, superior completo, superior incompleto, ensino médio, ensino fundamental e ensino básico, né? A pessoa seria isso. Eu entendo que esse grau de instrução seria isso. Eles não fizeram uma classificação. Então, a equipe do Russomano entendeu que essa pesquisa do Datafolha era tendenciosa, porque não observava. Não, primeiro que não tinha uma ponderação quanto ao nível econômico e também uniu dados, ele não separou aqui por grau de instrução, né? Aí eles não quiseram, não aceitaram e tal. Então, era a metodologia do Datafolha que eles estavam questionando, que já há vários anos utiliza essa metodologia, né? Então, esse é um exemplo da complexidade que é essa seara aí, né? Essa área toda, né? Ele tinha que vir aqui em João Pinheiro. Você fala por quê? É porque é tipo fiscal, né? Essas lojas de preço abusivo, esses trem assim. Não, isso aí é mesmo. Isso aí essas fiscalizações são importantes, né? Com certeza. Você já viu ele? Isso, na verdade, é função até do PROCON, sabe? Não sei se vocês lembram lá no Rio de Janeiro, quando teve um problema lá na Copasa do Rio, que não chama Copasa, né? Nós conhecemos como Copasa aqui em Minas. No Rio é outra empresa, Sabesp, eu acho. Não, Sabesp é São Paulo. Não. Não sei qual que é a empresa de água lá do Rio, não. E teve um problema lá que a água do Rio ficou contaminada, a água que a população bebia. E aí a população foi atrás de água mineral, né, para tomar e tal. E aí no mercado, a água de manhã era um preço, na parte da tarde era
o dobro do preço, ou em alguns lugares até 4 vezes o preço. E aí, o PROCON, ele saía dando multa, sabe? Isso é multa mesmo, para o estabelecimento. Olha, como assim? Hoje de manhã você estava vendendo a um preço e na parte da tarde você passou a vender a outro preço, né? Muito estranho. E aí, eles estavam aplicando multa. Mas a gente sabe que a fiscalização no Brasil, os órgãos de controle e fiscalização, você pega, por exemplo, PROCON, você pega, por exemplo, o IBAMA, né? Você pega, normalmente eles não são eficientes, né? Eu, por exemplo, tenho um ponto de vista que eu acho que a gente poderia privatizar ou deixar muita coisa ser administrada pelo poder privado, sabe? Eu tenho uns pensamentos assim. Porém, eu vejo que e aí o Estado, né, o governo, teria ali o poder de fiscalização, né? Pegar, por exemplo, o IBAMA, né? Só que o que a gente percebe é que não existe essa fiscalização, né? Dessa forma que deveria ser feita. Por exemplo, igual você está falando, preço abusivo, cartel, né? Por exemplo, os postos de combustível combinam um determinado preço, né? Você vê, hoje o arroz está caro, hoje o arroz, eu ouvi falar que tem arroz de R$ 30 um saco Tem mesmo. de 5 quilos, né? Se for pensar, é muito caro, né? Mas aí já é a questão do mercado. Eu acho que nem é cartel, nem é preço abusivo, não. É uma questão até de mercado. Mas essas fiscalizações, às vezes o cara nem teve. O que eu quero dizer? Às vezes o cara nem renovou o estoque dele, né? Ele ainda está com aquele estoque antigo e já, pelo fato do arroz ter aumentado o preço, ele foi lá e já aumentou o preço do arroz, né? Então, tem essa questão também, né? Então, mas é isso. Aí, continuando aqui, voltando aqui, né? Então, você tem essa amostragem proporcional. E tem a amostragem probabilística. Aí, na amostragem probabilística, exige que cada elemento da população possua determinada probabilidade de ser selecionado. Então, você tem que ter uma determinada probabilidade. Normalmente, possuem a mesma probabilidade. Assim, se N for o tamanho da população, a probabilidade de cada elemento ser selecionado será de 1 dividido por N. Trata-se do método que garante cientificamente a aplicação de técnicas estatísticas para inferências. Somente com base em amostragens probabilísticas é que se pode realizar inferências, ou inferências é assim, inferir um resultado. O que é? Você conseguir concluir alguma coisa sobre uma determinada situação, ou induzir, né, sobre a população a partir do conhecimento da amostra. Então, você pode inferir algo a respeito da população a partir da amostra, somente com base em amostras probabilísticas. Nesse caso, na amostragem probabilística, né, eu tenho a aleatória simples. É o processo mais elementar e frequentemente utilizado, onde todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de compor a amostra. É equivalente a um sorteio lotérico. Pode ser realizado numerando-se a população de 1 a N e sorteando a seguir, por meio de um dispositivo aleatório qualquer, né? Aí você vai ter X números dessas sequências, os quais corresponderão aos elementos pertencentes à amostra. Vamos dar um exemplo. Vamos obter uma amostra de 20% representativa para pesquisa de estatura de 90 alunos de uma escola.
né? Aí, o que eles fazem? Eles numeram os alunos de 1 a 90, e aí, o que eles fazem? Escreve os números dos alunos de 1 a 90 em pedaços iguais de papel, coloca numa urna e, após disso, retira 9, no caso aqui, 20%, é 19, né? Não, 18. 18, são 90 alunos, 18. Aí você vai escolher aqui ele colocou errado, né? Você vai escolher 18 números que formarão a amostra se a amostra for de 20%. Então, aí você vai e qual que é a probabilidade, aí aqui entra, aí por que tem essa análise? Qual que é a probabilidade de sair uma determinada altura? É 1 dividido por 90, né? Essa que é a probabilidade de sair a altura daquela pessoa, a pessoa mede 1,74. Qual que é a probabilidade de sair 1,74? Uai, é de 1/90, né? Essa que é a ideia, essa que é a probabilidade, né? E aí você vai e seleciona 20%, você seleciona 18 alunos, né? Quando o número de elementos da amostra é muito grande, esse tipo de sorteio torna-se trabalhoso. Neste caso, utilize uma tabela de números aleatórios construída de modo que os algarismos 0 e 9 são distribuídos ao acaso nas linhas e colunas. Mas resumindo, é assim. Você quer obter a amostra dos alunos. Ah, beleza. Então, você faz um sorteio. Você vai lá e pega 18 alunos de forma aleatória. Você não vai escolher nenhum aluno, não vai ser acidental. Você não vai estar passando no pátio da escola para poder escolher um determinado aluno, né? Você não vai classificar o aluno, você não vai fazer essa classificação, né? Neste caso aqui, da aleatória simples, né? Essa que eu estou colocando aqui, aleatória simples, você não vai fazer uma classificação. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 90 alunos, vai colocar numa cumbuca e vai escolher, no caso aqui, 9, né? Se for 10%. Mas se for 20%, 18. Você vai escolher 18 alunos e depois vai utilizar essa amostra para representar a população. Aí você pode fazer a média, né? Da altura, da estatura desses alunos, né, e tentar estimar, né, a população inteira. Essa que é a ideia, né, dessa aleatória simples. E tem a aleatória estratificada, né, quando a população se divide em estratos, que seriam subpopulações. Convém que o sorteio dos elementos da amostra leve em consideração tais estratos. Daí obtemos elementos da amostra proporcional ao número de elementos desses estratos. Aí ele está querendo dizer o seguinte: se eu quiser estratificar, que é dividir por sexo, nesse exemplo específico aqui, isso é uma forma de estratificação, né? Que seriam essa divisão por sexo. Aí o que você vai fazer? Aí, você vai obter uma amostra estratificada de 10% do exemplo anterior, supondo que dos 90 alunos, 54 sejam meninos e 36 sejam meninas. São, portanto, 2 estratos, do sexo masculino e do sexo feminino. Logo, você vai pegar 10%, então você vai pegar na sua amostra 5 alunos aqui do sexo, arredondando, né? Porque 5,4 você está arredondando. Ele arredondou para 5. E 3,6 alunos do sexo feminino. Ele arredonda para mais. Então, na sua amostra, você vai escolher 9 alunos. 5 deverá ser do sexo masculino e 4 deverá ser do sexo feminino. Por que isso, gente? Por que eu tenho que fazer dessa forma? Vocês conseguem enxergar por que eu tenho que fazer? Na hora de eu pegar a amostragem, por que eu não posso pegar 10 do sexo feminino? Porque aí eu não estou fazendo o quê?
essa questão de estratificação. Eu não estou obtendo uma amostra estratificada. Vocês concordam com isso? Sim. E o que pode dar de problema nisso aí? Por exemplo, se eu pegar só do sexo feminino, mas do sexo feminino só tem 36, né? Talvez eu não consiga representar a população como um todo. Esse é o grande desafio, né? Não existe uma fórmula. Então, nesse estudo aqui de aleatória estratificada, a minha amostra ela tem que ser proporcional, né? Ela tem que ser proporcional. Vou pegar 5 homens e 4 mulheres, né? Por quê? Porque a população é assim. Eu tenho 54 homens e 36 mulheres, né? Conglomerado. Algumas populações não permitem, né? Ou tornam extremamente difícil que se identifique seus elementos. Não obstante isso, pode ser relativamente fácil identificar alguns subgrupos da população. Em tais casos, uma amostra aleatória simples, que é aquela que você pega aqueles indivíduos de forma sorteada, né? Você está sorteando os indivíduos que você vai escolher, você não vai fazer de forma aleatória, essa é acidental. Você não vai fazer de forma acidental. Você vai na sorte, né? Você vai tirar ali de uma urna, né? Aqueles 10 que você vai escolher. Aí o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Em tais casos, uma amostra aleatória simples desses subgrupos pode ser colhida e uma contagem completa deve ser feita para o conglomerado sorteado. Agrupamentos típicos são, aí ele coloca quarteirões, famílias, organizações, agências, edifícios. Aí, ó, o exemplo dele, nesse caso de conglomerado. Num levantamento da população de determinada cidade, podemos dispor do mapa indicando cada quarteirão e não dispor de uma relação atualizada dos seus moradores. Pode-se, então, colher uma amostra dos quarteirões e fazer a contagem completa de todos os que residem naqueles quarteirões sorteados, né? É isso que ele está querendo dizer. Você utiliza conglomerado. É mais ou menos, né, você dividir ali por esses quarteirões nesse exemplo específico, né? Os quarteirões são considerados, neste exemplo, os subgrupos ou conglomerados, né? E por último aqui, ó, já finalizando a nossa aula, quando os elementos da população já se acham ordenados, não há necessidade de construir um sistema de referência. São os exemplos dos prontuários médicos de um hospital, os prédios de uma rua. Neste caso, a seleção dos elementos que constituíram a amostra pode ser feita por um sistema imposto pelo pesquisador. Por exemplo, você tem aqui, ó, uma amostra e você precisa fazer uma pesquisa de opinião e você tem 900 casas. Aí, ó, sem mostrar o resultado, você vai escolher 50 casas. Aí eu pergunto, Patrícia, você tem 900 casas, você tem que escolher 50. Como é que você vai escolher essas 50? Você vai fazer uma pesquisa lá com o morador dela, né? Por exemplo, você vai perguntar para ele assim, quantas pessoas moram aqui nessa casa? Essa é a pesquisa que você vai fazer, né? Você está interessado em saber quantas pessoas que moram na determinada casa. Você tem 900 casas na cidade. Aí você tem que escolher 50.
Como que você vai escolher essas 50, se você fosse pesquisadora? Entendeu a pergunta? Se fosse eu para mim escolher, eu escolhia, eu colocava um tanto num cada bairro. É um critério, é um sistema, né? Você tá. Não, peraí, eu vou separar aqui por nesse lugar, né? Aí, Tá cortando, César. Tá? vai Cortou. falar, Patrícia. Tinha Cortou. travado? É, Como é que é? Não ouvi, não. travou. Não Estava entendi a falando, mas pergunta. travou. Ah, deu uma travadinha, né? Não, mas o que a Jéssica deu uma sugestão aqui de fazer o seguinte: eu preciso escolher 50 casas. Ela já faria ali, ó, utilizando essa questão de conglomerado, né? Ela pega uma amostra aleatória simples, né, dos conglomerados. Beleza, Jéssica, sem querer te apertar, vamos supor que tenha 5 conglomerados ou 5 bairros na cidade, certo? Certo. Beleza. Aí eu imagino que você vai pegar 10 casas de cada bairro, certo? Certo. Beleza. Como que você vai escolher essas 10 casas? Hum, Aí, no caso, era naquele critério de escolha, né? Entre as pessoas, né? No caso, Acidentalmente ou você ia sortear? não, no caso sorteado. Sorteado, não é? O que que você poderia fazer? Você poderia pegar, vamos supor que em cada bairro tem ali 900, né? Aqui, ó, 900 dividido por 5 bairros, né? Isso, Então, cada bairro tem 180. Quantas casas você vai escolher de cada bairro? 10, não é isso? isso. Então, você teria, o que que você poderia fazer? Colocar numa planilha, veja só, o certo, né? Colocar numa planilha todas as casas das ruas, né? Aí você vai ter ali 180 casas na sua planilha, certo? E aí dessas 180 casas, você vai numerar elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai mandar o Excel escolher um número. Quer ver, ó? Olha que interessante, ó. O Excel faz isso, aleatório Excel. Quer ver, ó? Tá vendo a função? Então, o que que eu faria? O que você faria? Você poderia fazer isso. Olha que massa essa forma. Então, aqui, ó. Deixa eu ver a função aqui. Igual, ó, aleatório, ó. Retorna um número aleatório maior ou igual a zero e menor que 1. Então, é aleatório entre 1 e quanto que é o outro valor aqui, Jéssica? 10? Hã? 10? Não, aí são 180, né? Mas não era só 10 casas que a gente podia escolher? Não, 10 casas é que você vai escolher, certo? Ah, tá. Aí, ó, qual que é a... Aí, beleza, aqui você tem assim, ó. Aqui, ó, como é que você faria, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Você teria aqui as 180 casas, né? Aí você colocaria aqui, rua X, essa é a primeira casa. Casa 1. Rua X1, né? Aqui, rua X2. Suponha que nessa rua só tenha 2 casas. Aí, rua Y2.
Rua Z1, né? Aí Rua Z tem várias casas na Rua Z. 2 e vai. Vamos supor que tenha 5 ruas aqui na Rua Z, né? Aí olha que interessante como é que você poderia fazer, ó. Você poderia fazer assim, ó. 5, 6. Então você numerou, ó. E você vai fazer isso com a 180, não é? Aí você precisa escolher 10, não é isso? Isso. Aí, ó, qual que você vai escolher? Você vai usar a função aleatória do Excel, que ele aleatoriamente vai te dar as casas que vai entrar na sua amostra. Quais são as casas? A casa 12, aí o cara vem cá na casa 12 e vê qual que ela é. A casa 6, ó, a casa 6 é da rua Z,3. A casa 167, essas são as casas que vai entrar na sua amostra daquele bairro. Entendeu a lógica? Entendi, mas fica mais fácil ir aleatoriamente, né? Você chegar lá e escolher de um Duni T e pronto. Você acredita que aí é que entra. Para ter credibilidade mesmo, você não pode escolher acidentalmente. Dá como se estivesse escolhendo, né? Você tivesse. Você não pode. Ele tem que dar na sorte aqui, ó. Utilizando aí, ó, veja só. Utilizando uma amostragem probabilística, né? É isso que eu quero dizer. É uma amostragem probabilística. A gente sabe, né, que isso é feito em pesquisa científica. Nossa, Né? Pesquisa científica. Isso é feito em pesquisa científica, essa amostragem probabilística. Pesquisa, por exemplo, para eleição, aí já é não probabilístico. Aí você pode usar acidental. Vai depender da sua... Se você estiver fazendo uma pesquisa científica, aí você não pode escolher a casa acidentalmente, não. Então, Ah, não, assim, vou na minha cabeça aqui, unidonité, né? Não, aí não pode. Aí, se for uma pesquisa de eleição mesmo, que não é científico e etc., aí aí você Ô, tem, César, você entendeu? Se for científico, você não pode ser de forma acidental. Se não for científico, aí pode ser de forma acidental. entendi, professor. Entendeu? Aí, por isso que Porque do jeito que você falou, você ia... Ah, não, eu vou nessa casa aqui. Não seria assim? isso. Então, isso é acidental, isso é não probabilístico. Agora, se você pôs numa planilha, classificou todas as 180 aqui, ó, VK e colocou 180. Opa, deixa eu ir aqui. Aí, ó, 170, todas as casas, você colocou aqui as 180 casas. E pôs aqui a função aleatória, aqui, ó, escolheu essas 10 aqui, ó. Ou seja, o Excel te deu ela na sorte. Aí tudo bem. Entendeu a ideia? Entendi. Aí você tem que. Mas lá a gente tem que constar que a gente fez essa planilha. Isso, aí na sua metodologia, não, aí você vai divulgar o resultado. Você vai divulgar o resultado que é a seguinte, né? Ah, não, peraí. Eu travou de novo. escolhi aqui 10%, né? 10 casas e tal. Calculei aqui, na média dessas 10 casas, as famílias tinham 2 filhos. Você lembra da pergunta inicial que eu falei, de exemplo? Era para perguntar quantos filhos que a pessoa tinha, né? Então, não era nem pesquisa eleitoral, nem nada, é só para isso. Né? Aí você vem cá na casa 120 e coleta, né? Você vem cá e fala, peraí. Não, no caso que ele vai variando, né? Qualquer modificação na tabela, ele vai variar. Nessa casa aqui,
foi 3. Aí você vai anotando os dados, né? De quantos filhos que teve, quantos membros, né? Daquela família, né? Pode ser filhos também, aí depende do que você quer investigar, né? Vai depender do que você quer investigar. Mas esse seria uma amostragem probabilística conglomerado, né? E aí o último aqui, ó, só para mostrar para vocês que ele é assim, ó. Ah, não, César, eu não utilizei a sorte, não, o aleatório, não. O que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Mais ou menos eu utilizei, porque aqui, ó, suponhamos uma rua com 900 casas, das quais desejamos obter uma amostra formada por 50 casas. Podemos, neste caso, usar o seguinte procedimento. Dividir 900 por 50 dá 18, escolhemos por sorteio casual um número de 1 a 18, o qual indicaria o primeiro elemento sorteado para a amostra. Os demais elementos seriam periodicamente considerados de 18 em 18. Assim, suponhamos que o número sorteado fosse 4, a amostra seria quarta casa, depois mais 18, 22, 22ª casa, 40ª casa, e assim por diante. Aí é uma amostragem que ele optou por fazer dessa forma, né? Sistemática aqui, né? Ele definiu que o critério dele seria esse. E é uma forma válida, com certeza é uma forma válida. Por exemplo, prontuários médicos, né? Você tem lá, você quer fazer uma pesquisa com casos de Covid. Essa é boa. Aí você vai pegar um prontuário médico de 10 mil casos de Covid. Você não vai analisar 10 mil casos de Covid, é muito. Você vai pegar uma amostra, vamos colocar aí de 10%. 1.000, beleza. Como que você vai pegar esses 1.000 prontuários? Você tem 10 mil. Vamos supor que você queira saber, nesse caso aqui, olha que interessante, vem na minha cabeça aqui agora. Você queira saber qual o sintoma mais comum dos pacientes de Covid. É isso que você busca, esse é o conhecimento. Nos prontuários você tem uns sintomas, não tem? Sim. Então, aí, o que você vai fazer com essa informação, né? É uma informação relevante, você pode fazer uma pesquisa em cima disso, né? Então, por exemplo, e aí com essa informação, aí você faz uma pesquisa, e aí avalia, né? Peraí, pega os prontuários médicos e faz lá uma pesquisa em que você tem todos os sintomas, e aí você vai anotando, né? Ah, não, esse prontuário aqui, febre. Esse outro prontuário aqui, falta de ar. Esse prontuário aqui, febre. Esse outro prontuário, garganta seca, tosse, e vai anotando, né? Você vai anotando todos os sintomas, né? Mas beleza, dos 10 mil, como é que você vai escolher 1.000 prontuário? Aí você pode fazer assim, cada prontuário médico, ele tem um ID, né, um identificador, um número. Aí você pode fazer assim, ah, não, peraí, eu vou escolher o primeiro, por exemplo, né? Eu vou escolher depois, eu tenho que escolher 1.000, depois eu vou escolher o 10º, depois eu vou escolher o 20º, e vou fazendo de 10 em 10, até eu chegar no 1.000, entendeu? Então, eu vou fazer. Aí eu estou usando uma amostragem sistemática, né? Eu estou escolhendo pelo número do prontuário de 10 em 10. Entendeu a lógica dessa amostragem sistemática aqui? Sim. Isso, é isso.
Entendeu? Esse é a ideia da amostragem. Você vê que você não pode escolher da sua cabeça sempre, né? A gente tá podendo criar, né? Tem situações que é interessante você sistematizar, né? Você já viu a expressão, não, é que cara é sistemático? Você já viu isso? Sim. O que significa quando o cara é sistemático? Sério, é fechado, fica com raiva por qualquer coisa. Gostei. Pior que é mesmo. Só que, se você for olhar o pé da letra, que, ó, sistemático, né? Se você for olhar o pé da letra, uma amostragem sistemática, por exemplo, né? É coisa boa, né? Aqui, ó. Conjunto de elementos classificados e organizados entre si, segundo um ou mais critérios, né? Aí, ó, a ciência classifica os seres vivos através do estudo comparativo de suas características, e aí você tem ali os sistemas, né? Aí, ó, aí aqui já vem uma outra pessoa sistemática, né? Aí já é outro critério, né? Sim, teoricamente, uma pessoa sistemática era para ser um cara organizado, que categoriza as coisas, né? Que coloca tudo organizadinho e tal. Mas, na verdade, é aquela pessoa, igual vocês colocaram aí, né? Que ela reclama de tudo, né? Ela é Conhecida. chata, né? Mas Eu não acho ser que é isso. sistemático, se você olhar o pé da letra, é algo bom, né? Então, Então, faz nas suas, né? uma coisa Avaliar. sistemática, né? É algo bom, né? Era só isso mesmo que eu queria colocar aqui como exemplo para vocês. Então, pessoal, isso é a amostragem, né? A amostragem sistemática. É para vocês fazerem esses exercícios aqui para mim, tá? Que está na página 101. Eu vou colocar aqui na próxima lista de exercícios. Beleza? Eu vou divulgar essa lista aqui para vocês fazerem. É do 1 ao 5? Como é que é? De 1 a 5. É do 1 ao 5? Página 101. 101. Pensem nisso, gente, em relação à questão da amostra, né? Tudo que você vai fazer é difícil, né? Qualquer coisa, né? Que você for fazer não é fácil. Se você vai fazer uma amostra, você tem que ser criterioso para escolher essa amostra, né? É isso, beleza? Mais alguma dúvida? Eu vou finalizar a aula aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Eu vou só finalizar a gravação da aula. Até a nossa próxima aula. Professor,